Olá, o nosso Farol Tricolor chega mais uma vez para vocês, depois de um ótimo resultado. A apresentação nem tanto. Primeiro tempo, muito boa apresentação. Segundo tempo, oscilou e correu risco, hein, Diego? Pois é, no segundo tempo eu sinceramente estava com medo do Bahia tomar a virada. Pelo que o jogo estava sendo, pelas chances que o Botafogo estava criando, mas acabou dando tudo certo. Finalmente a estrela voltou a brilhar, né? O Bahia mesmo com algumas substituições muito contestáveis de Rogério, mas no Mas, final das contas deu certo, vencemos. Chegamos à vice-liderança empatados em ponto com o líder. Claro que alguns times ainda têm jogos a menos, mas estamos lá onde temos que ficar, lá em cima da tabela. Assim a gente espera que o Bahia continue. E detalhe que você falou para mim aqui antes da nossa gravação, inclusive, com 3 jogos fora e 2 em casa. Isso é muito importante. Vamos tacar nossa vinheta para falar tudo sobre esse Bahia 2 e Botafogo 1 lá no Newton Santos. Vamos nessa. Pois é, mais um vídeo aqui no nosso Farol Tricolor, cumprimentando a todos os amigos e amigas e pedindo, como de costume, que deixem seu like, se inscrevam no canal, ativem as notificações, com detalhe, hein? Chegamos a 2.000 inscritos, pai, já passamos, né? A galera fez um esforço aí na live, muita gente do Botafogo também participou na nossa live de domingo. A gente agradecemos. está gravando aqui na segunda, mas foram todos bem-vindos, comentaram, inclusive muitas vezes respeitosamente falando bem do nosso Bahia também. Replicamos, né, também falamos da mesma forma de toda a história fantástica que o Botafogo tem. Isso. Então foi um clima bem amistoso, muito legal, e a gente sempre crescendo, sempre com a ajuda aí dos nossos seguidores, pai. Verdade, verdade. É essa relação que a gente estabeleceu, falando de futebol, falando especificamente do futebol do Bahia. E, logicamente, nós temos aproximação com amigos, com amigas, com novas pessoas que estamos conhecendo, e a ideia é ter justamente essa convivência agradável, mesmo em alguns momentos onde a situação não está tão boa em termos de resultado futebolístico dentro de campo. Mas nós procuramos trazer esse astral legal, essa comunicação amiga, em que você pode acompanhar o nosso Farol Tricolor da sua casa, pode acompanhar do seu carro, com os seus amigos, com as suas amigas, com os seus familiares, com idosos, com criança pequena, porque nunca vai ter algo de agressivo, algo de insuportável, algo que você diz assim, isso é desrespeitoso. Da nossa parte, jamais acontecerá isso. Beleza, é isso aí. Vamos falar então, aproveitar aqui esse passamos pelo pedido aí de inscrições, o pedido de novos likes para a galera de casa. Deixa eu passar logo para a questão da classificação do Bahia na Série A do Campeonato Brasileiro, classificação que nos deixa muito felizes, né? A gente, assim, eu bati muito nessa tecla que achava que por todo o investimento que o Bahia fez, o Bahia não deveria meramente ficar ali na segunda página, só tentando não cair, só tentando a última vaga da Sul-Americana. Eu achava e continuo achando que o Bahia deve buscar as posições de cima da tabela, como de fato nesse momento tem acontecido. O Bahia é hoje segundo colocado, a galera de casa já está aí com a tabela, deixa eu passar também para você. Aí já a tabela. E o Bahia em segundo lugar do Campeonato Brasileiro, uma posição realmente que nos deixa muito orgulhosos, felizes, né? Olha lá, o Bahia com 3 triunfos, 1 empate e 1 derrota, 8 gols marcados, 6 sofridos e saldo de 2. O Bahia perdeu o primeiro jogo do campeonato, foi aquele jogo de virada para o Internacional, é bom lembrar, chegou a estar vencendo o jogo no segundo tempo, mas tomou a virada, e depois nos outros 4 jogos seguintes o Bahia ganhou 3 e empatou 1, sendo que ontem foi o primeiro triunfo fora de casa. O Bahia só está atrás do Atlético Paranaense na primeira divisão. O Atlético Paranaense tem o mesmo número de pontos, mas 2 gols de saldo a mais, pai. Deixa eu só passar um pouquinho mais para baixo para a gente ver o detalhe.
é que o outro time que disputa essa posição com o Bahia é o Internacional, que como os times gaúchos estão numa situação lamentável, né, de calamidade pública. Um abraço a todos os amigos, né, lá do Rio Grande do Sul, passando por essa dificuldade. Inclusive o Bahia está fazendo arrecadação de alguns itens lá na loja, no Shopping Paralela. Então, todo mundo se unindo nessa corrente aí em favor dos nossos amigos lá do Sul, que estão realmente numa situação complicada. Mas o Inter, o Grêmio e o Juventude, por essa razão, eles são times que poderiam estar melhor classificados, estão ali com 4 jogos. E o Inter, especialmente, poderia alcançar o Bahia, porque tem 7 pontos e um jogo a menos, pai. Verdade, verdade. Falando especificamente do Bahia, foi como eu falei na chamadinha, o Bahia fez 5 jogos, 3 deles como visitante. Um foi visitante, foi com o Inter, o Bahia perdeu 2-1 de virada. O outro foi o Bavi, no campo do Vi, e o Bahia 2-2, quase vira também no fim. O outro meteu 1-0 no Grêmio. E ontem, 2-1 no Botafogo do Rio, numa apresentação, como disse, de primeiro tempo, admirável. No segundo tempo, Rogério Ceni com aquelas coisas de fazer mudança. Everton Ribeiro não gostou. Aí não pode dizer que Everton Ribeiro pediu para sair. E 3 dos 5 jogos o Bahia fez como visitante. É um detalhe importante, realmente, esse dos jogos fora de casa, né? Porque isso pesa, né? Até porque o Bahia, se a gente olhar, venceu os 2 jogos dentro de casa. Tem sido muito forte na Fonte Nova. E essa situação de ter jogos a mais fora de casa e ainda assim estar tão bem classificado realmente é animadora, até considerando o nosso histórico. Eu tô aí agora com a parte de baixo da tabela, ali na zona de rebaixamento por enquanto o Vasco, o rival, Vitória, Atlético Goianiense e Cuiabá, ou seja, tá tudo bem na Bahia, todo mundo onde deve ficar e que assim continue. Quem sabe com o Bahia até galgando mais uma posiçãozinha aí para terminar a líder. Foi quase. Se o Atlético Paranaense não vence o Vasco, o Bahia terminaria a 5ª rodada na liderança da competição, pai. É verdade. E volto a dizer, aquilo que é a minha tese, quando se fala muito do Bahia, muito de ataque do Bahia que perde gol, sim, perde gol, tomou o gol, fez o gol. O Bahia, por exemplo, 3 triunfos, 1 empate, 1 derrota. Fez 8 gols, tomou 6. É muita coisa. Em 5 jogos, fez 8 gols, tomou 6. Se fosse fazer um cálculo matemático, 1,2 gols por partida. 1,2 gols por partida. Então, não pode. Muita bobeira nesse sentido, mas vamos falar do jogo de ontem, que foi, sem dúvida nenhuma, importante. E uma coisa que eu tinha dito aqui, Diego. Sim. Nosso Farol Tricolor. Embora essa tabela tenha sido bem castigadinha para o Bahia, bem castigadora para o Bahia, visivelmente foi, não é? Visivelmente foi. Eu disse aqui, bom, ainda assim, se o Bahia conseguir bons resultados, pode seguir na competição com mais firmeza. Se perdesse realmente, como alguns pensaram, mas que tabelinha fila da mãe, hein? Um jogo com o Inter lá, que não é moleza, o Fluminense aqui, que não é moleza, o próprio Clássico, o adversário achando que era o próprio, o Grêmio, que não é moleza, e o Botafogo no Rio, no Newton Santos, que é dureza também. Então líder da competição, hein? O Botafogo era líder da competição no início da rodada. Boa, Diego, boa. Então, quem fez essa tabela, isso aí não foi sorteio, isso aí foi uma malvadezazinha, mas vida que segue, vamos nós. Beleza, só para lembrar aí dos próximos jogos, o Bahia enfrenta o Bragantino domingo, com certeza com a Fonte Nova entupida, às 6h30, Dia das Mães, domingo, né? E o Bahia enfrenta o Bragantino, depois sai para enfrentar o Atlético Mineiro e tem a partida decisiva contra o Criciúma, antes de voltar a Salvador para enfrentar o Fortaleza, mas aí sem data definida. Vamos ver como é que vai ficar essa tabela ao final. Pai, vamos falar aqui, deixa eu puxar de novo para nossa cena principal, para criar sempre esse hábito. A galera de casa que me fala muito, alguns amigos, inclusive que tem canal no YouTube. Rapaz, fale mais para a galera curtir e se inscrever. Então, vou sempre nos intervalos, assim, de um tema para o outro, passar aqui pelo nosso like, se inscreva no canal e ative as notificações para a gente seguir sempre crescendo. E como estamos, né? Passamos dos 2.000 inscritos, passamos de passagem já, foi 2.000, já está em 2008, pelo que eu vi, talvez já tenha chegado em 2010, mas assim, sempre em crescimento.
crescimento cada vez com horas mais vistas, né? Mais horas vistas, melhor dizendo. E também a gente crescendo também nos itens aí do YouTube, para a gente, inclusive, receber a chamada monetização e ter o canal remunerado com novos projetos, novas possibilidades e sempre com a colaboração dos amigos e amigas tricolores. Deixa eu passar agora para a escalação, pai, do Bahia, para a gente fazer aquele Bahia de 1 a 11, como se dizia antigamente, né? Agora tem um monte de número grande ali no meio, mas ainda assim o Bahia escalado do goleiro ao ataque. E o Bahia foi um time que a gente antecipou aqui, né? Poderia repetir a escalação, terceiro jogo seguido de escalação repetida, coisa muito rara, mas é sinal que Rogério está buscando ali uma estabilidade, que é o que a gente defendia que acontecesse, né, pai? É verdade, é o que a gente sempre buscava. Não pode a todo instante estar naquela de poupar jogador, porque daqui a 4 dias vai ter um adversário assim, daqui a 15 dias vai ter um adversário assado. Vai ter adversários bons mesmo. Então, essa largada do Bahia, eu espero que tenha servido de lição para Rogério Ceni e toda a sua comissão técnica, no sentido de que é preciso muita atenção, é preciso muita definição em termos táticos, mas também não pode sair assim, sai e troca e sai. Esse negócio de tirar no jogo, ontem, por exemplo, você tirar Everton Ribeiro, quando Everton Ribeiro saiu, os caras disseram não. Aí eu estou me sentindo na Sapucaí, vou botar meu bloco na rua. Foi aí que o Botafogo deles fez isso. Sentiu na Sapucaí, avançou por Everton Ribeiro, os caras estavam com medo de Everton Ribeiro, visivelmente com medo de Everton. É uma coisa que o Rogério Ceni jogou bola. Esse cara diz assim, você jogou aonde? Eu joguei no sim, você jogou, mas você está vendo a zorra lá? Você tira um jogador que é referência, que o técnico adversário diz, olha, não largue esse cara, largue Everton Ribeiro solto no jogo. Pra ver. Não pode. E depois Tassiano, e tira Cauli. Mas isso não apressa, eu não entendo que pressa é essa. Se é contra tirar os jogadores do melhor, não. Mas é preciso ter um critério. Vamos com calma. De toda sorte, foi feliz com o gol do Ratão, que a gente fala aqui. É verdade. Deixa eu passar aqui então, o Bahia, como já está aí, tanto para você quanto para a galera de casa, o Bahia foi repito, com o mesmo time dos últimos jogos, que é Marcos Felipe, Santiago Arias, Gabriel Xavier, Canives e Luciano Juba, Caio Alexandre, Jean Lucas, Everton Ribeiro, Cauli, Tassiano e Everaldo. Me chamou a atenção novamente no início do jogo um posicionamento esquisito, com Cauli praticamente de centroavante, Tassiano mais pela esquerda e Everaldo caindo pela direita, mas foi, com o tempo eu acho que foi se ajustando, inclusive foi o momento que o Bahia cresceu na partida. No final do primeiro tempo o Bahia era melhor em campo e não à toa fez o seu gol. É verdade que foi um gol de pênalti, né? Mas chamado pelo VAR, mas a bola realmente, o pênalti, na minha opinião, foi bem claro, né? O jogador estava de braço aberto, a bola foi chutada e bateu no braço dele. Nenhuma dúvida quanto ao pênalti, né, pai? De jeito algum, de jeito algum. Nem o pessoal do Botafogo pode levantar dúvida. Pode até fazer um chororô, mas levantar dúvida não há como, não tem como. O cara estica o braço adiante, a bola vai lá e bate. Exato. Atrapalhando a trajetória da bola, o braço não estava colado ao corpo, enfim. Um lance característico. A bola bateu, inclusive, no cotovelo do jogador, né? Mostrando como o braço não estava colado, ao contrário, estava aberto. Ele chegava, não estava com o braço esticado, mas ele estava com o braço, assim, o antebraço, né? Bem claro, aumentando a área do corpo dele, e terminou batendo, e o juiz marcou pênalti depois de ser chamado pelo VAR. Inicialmente não tinha acontecido. Era um momento que o Bahia, como eu disse, já estava melhor no jogo. O Botafogo começou pressionando, o Bahia soube sofrer, como se diz hoje, né? E no final do primeiro tempo o Bahia já era o melhor time em campo e merecia o gol. Everaldo fez. Só para lembrar, Everaldo teve outros 2 bons lances no primeiro tempo. Cruzamento de Santiago Arias, ele cabeceou para uma grande defesa do goleirão do Botafogo, né? Do João Vitor, do John. E ele fez essa defesa. E antes disso, o Everaldo já tinha dado um excelente passe para Santiago Arias. E Arias tocou meio, em vez de chutar na direção do gol ou de cruzar para Tassiano, ele não fez nenhuma coisa nem outra, e o Botafogo acabou se livrando, mas no pênalti não. No pênalti, Everaldo bateu e fez 1-0, pênalti cobrado no ângulo, sem a menor chance de defesa para o goleirão do Botafogo. Mas no segundo tempo, pai, começou uma confusão, né? Começou um Botafogo muito melhor do que o Bahia, um gol anulado. Esse gol sim eu achei polêmico, naquela minúcia da minúcia do VAR, né? Mas com destaque que o Bandeira, no momento do jogo, o Bandeira deu impedimento. Eu acho isso sempre uma questão interessante, porque eu acho que esses lances que não são tão conclusivos pelo VAR,
vale a regra que vale no futebol americano. Eu acho que tem que ser assim. A marcação de Claro. campo, se não houver um lance tão conclusivo do VAR, a marcação de campo deve prevalecer. Mas não é isso que o VAR alega, né? O VAR alega que foram traçadas as linhas e tudo, mostrou lá as linhas. Até teve um debate no Sport TV no pós-jogo, eu vi, né, com o Paulo César Oliveira, ele dizendo que concordou com o traçado das linhas, mas que é uma coisa que ele traça na axila, enfim, uma explicação bem rocambolesca, assim, né? Dessas que se dá pelos especialistas de arbitragem muitas vezes, mas o fato é que o campo deu impedimento, o VAR confirmou o impedimento, e apesar de ter sido milimétrico, um lance muito difícil, mas o Bahia seguiu vencendo de 1-0 por 1-0 e seguiu pior na partida depois desse lance, né, pai? Perfeito, perfeito. Esse lance é um lance que está dentro da regra atual, mas o Botafogo não tem o que reclamar, porque está no manual. É assim que está ali. Mas eu também sou contra. O fato de eu ser contra esse tipo de situação não quer dizer que o Bahia foi beneficiado, que o Botafogo foi prejudicado. Eu sou contra. Eu acho um absurdo, é o ombro para cá, é o cara que entorta o ombro, e isso é um desrespeito, isso é complicar o que é futebol para o torcedor da arquibancada. Então, é o que eu digo sempre, é que os clubes não querem ter trabalho. Qual é o grande lance que eu acho do futebol? É voltar à velha lei da banheira. O cara está soltinho ali na frente, impedimento. Agora o cara tem um nariz grande, tem uma chuteira 48, tem o braço comprido. Aí começa a medir, isso aí não existe. Isso é um desrespeito para quem gosta de futebol. É uma das sugestões, inclusive, pai, de modificação dessa regra, é considerar que se houver alguma parte do corpo alinhada com a parte do corpo, alguma parte do corpo do defensor, digamos assim, com a parte do corpo alinhada do atacante, já deve valer o lance. É uma possibilidade de alterar essa regra, porque eu lembro até de Marcelo Adnet na Copa do Mundo, humorista, que ele ficou falando da microbiocâmera do VAR, que o cara analisava se a mitocôndria de um estava à frente do outro, enfim, uma brincadeira lá que ele fez, mas muitas vezes chega a ser bizarro, né? Esses critérios vai traçar a linha onde, enfim, é uma coisa realmente muito esquisita. Mas vamos seguindo. Eles toparam, é o que eu digo sempre. Isso aí era para os clubes sentarem à mesa, ter uma reunião e dizer assim, vamos definir aqui. E não a FIFA, com aqueles senhores tradicionais. Porque o que é que interessa ser isso aí? É vender o VAR, é vender o equipamento. Então, claro, isso não custa barato. Imagine vender esse equipamento pelo mundo. O VAR devia existir aquele negócio. A bola ultrapassou a linha onde o goleiro fica em pé, ali na cobrança do pênalti. Gol, é ou não é? Acabou. Acabou. Um lance mais bizarro, uma agressão, o zagueiro dá um murro na cara do outro, não sei o quê, não sei quanto. Teve alguns que fizeram isso. Nessa rodada, faz aí. Agora, milimetrar, a chuteira tinha um bico um pouco à frente, porque não existe um negócio desse. Esse é um preciosismo ridículo, uma coisa que não soma para o futebol, mas a culpa é dos clubes. O que foi feito ontem não tem nada de beneficiar o Bahia, não tem nada de infringir regras. Tem de estabelecer um tipo de critério que beira o absurdo, que não soma nada para o futebol. Impedimento é impedimento. O cara está com a perna à frente, ali, esticando a perna, é impedido. O cara está com o corpo à frente, está impedido. Pô, volta para a antiga. A banheira do tempo que eu jogava bola no Salesiano. O cara está lá na frente, na marca do pênalti, sozinho, parado, esperando banheira, impedimento, acabou. O resto deixa o jogo rolar. Vamos nós. Beleza. E aí o Botafogo empatou com o gol de Jefinho. Foi um lance que já tinha havido, né? O Botafogo atacando muito pelo lado direito do campo, com as caídas de Júnior Santos por lá, né? E o Luiz Henrique também. E o Bahia, e no segundo tempo de Romero, que entrou por ali, fazendo a fumaça costumeira, né? E aí ele finalizou para Marcos Felipe defender, o Bahia cortou a bola e no rebote a bola sobrou para Jefinho e Jefinho bateu sem chance de defesa para Marcos Felipe, isso aos 18 minutos do segundo tempo para fazer 1-1. O Bahia continuou sendo pressionado, Marcos Felipe fez uma grande defesa no lance seguinte, no chute de Cuiabano, que entrou no segundo tempo, né? Um jogador muito forte fisicamente, fez também uma pressão ali do lado esquerdo do ataque, direito da defesa do Bahia, e o Botafogo continuou melhor.
Eu acho que o Bahia realmente só começou a melhorar um pouco no jogo lá pelos 30 do segundo tempo, quando o Mais Bahia ou menos conseguiu assentar um pouco a situação, 30 e pouco. Foi mais ou menos isso. ali na entrada de Rafael Ratão e de Biel que o Bahia começou a ficar um time mais equilibrado e começou a tomar menos pressão, e aí a causar alguns problemas. O Botafogo começou a fazer falta. O zagueiro lá, Bastos, ele fez 2 faltas violentas. Podia até ter sido expulso se tomasse Era para cartão ter sido na primeira e expulso. na segunda, mas tomou só na segunda, ficou no amarelo. E numa assistência fantástica de Carlos De Pena, já aos 41 do Isso. segundo tempo, 40, 41 do segundo tempo, ele achou o Rafael Ratão, que tinha entrado. Rafael Ratão conseguiu driblar o goleiro, um drible curto. Eu achei que ele ia perder aquela bola, fiquei um pouco preocupado, mas foi uma jogada de qualidade, né? Ele se projetou muito bem, recebeu um passe primoroso de Carlos De Pena, que a gente já destacou aqui, a boa Sim. participação de Carlos De Pena. E aí ele fintou o goleiro e tocou pro gol vazio. E aí no final do jogo foi aquele calor do Botafogo, mas também aquele calor de muito cruzamento na área, muita pressão, mas aquela busca meio desenfreada por empate, sem tanta repercussão, né, sem tantos lances de perigo real para o gol do Bahia, e o jogo terminou mesmo 2-1 com o Bahia assumindo ali a vice-liderança, pai. Perfeito, perfeito. Foi bem por aí o que você disse, exatamente o que você disse. E o Bahia, a partir de quando o Rogério Ceni consertou o Bahia ali, com Depena, com Ratão, porque o que é que acontecia? O Botafogo estava trabalhando no meio de campo sozinho, não Sim. tinha ninguém. Quando pegava a bola, o Bahia corria atrás para tentar tirar. Quando o Bahia passa a estabilizar o jogo, como quem diz, olha, aqui tem jogo. Aí o Botafogo diz, olha, não posso me abrir não, que vem coisa por aí. E veio coisa muito boa, um passe sensacional de Depena, uma coisa assim preciosa, uma coisa de almanaque bom. E o Ratão também passou bem. Eu tinha dito antes que a defesa do Botafogo também não era grande coisa, eu tinha dito aqui. Nós não temos Sim. lá essa defesa toda, mas a defesa do Botafogo não é grande coisa. Mas 2-1 foi ótimo, ótimo. Com certeza. Com certeza, pai. Deixa eu passar mais uma vez aqui pedindo pra galera o like, que se inscreva no canal. Você que tá aqui vendo nosso vídeo, que tá gostando do conteúdo, por favor, dá essa força aí, que a gente continua batendo marca atrás de marca importante. Chegamos aos 2.000 seguidores, 2.000 inscritos e vamos cada vez mais abrir novas possibilidades de participação e de colaboração da galera de casa. Vamos então para as notas do professor, esse quadro já consagrado aqui no nosso pós-jogo. Vamos começar por Marcos Felipe, pai. Como você bem disse, esteve bem em lances importantes, em lances decisivos. Ele cometeu um erro, aquele negócio de sair apressado e chutar, deu um contra-ataque ao Botafogo, que ali foi uma falha dele. Mas agradou bastante, teve tranquilidade. Eu dou a nota 8 para ele. Concordo com a nota de Marcos Felipe. Intervenções muito importantes, seguro em muitos Importante. cruzamentos também, algumas bolas perigosas do Botafogo. Então acho que o 8 é muito justo para Marcos Felipe pela atuação de ontem. Estamos gravando aqui na segunda-feira. Pai, laterais foram Santiago Arias e Luciano Juba. Na minha opinião, partidas diferentes dos dois. O que é que você achou? Perfeito. Concordo com você. Eu achei Santiago Arias, inclusive, entrou na seleção da rodada do Bola de Prata. Então, achei o Santiago Arias o melhor da defesa do Bahia. Não cansou o jogo todo, trabalhou bem. Uma outra bola errou, porque o Botafogo deu um calor retado. Sim. Então, eu achei Santiago Arias o melhor do Bahia no jogo, não só na defesa. Eu dou nota 9 para ele. Admirável, deu conta de tudo. Um erro ou outro, uma coisa mais precipitada assim, mas das vezes que perdeu a bola, deu combate, tomou a bola de novo. Quando você diz, pô, agora vem os caras, ele tomou a bola, 9 para Santiago Arias. Cortou muitas bolas de cabeça também Santiago Muitas. Arias, né? O Botafogo atacou muito pelo lado direito do campo, ou seja, pelo lado esquerdo, mas fazendo um cruzamento que passava por toda a área do Bahia. Santiago Arias cortou de cabeça muito bem no jogo. Eu vou manter o 8 para Santiago Arias, assim como para Marcos Felipe, mas realmente merece uma avaliação muito positiva. E Luciano Juba? Foi o pior jogo que eu vi de Luciano Juba. Perdido, não conseguindo dar um combate. Agora, o que eu tenho a favor do Luciano Juba é o seguinte: é importante ter uma cobertura para a lateral esquerda do Bahia. Quando o adversário faz um lançamento em profundidade, como foi o caso de ontem, nas costas do lateral esquerdo do Bahia, no caso tem sido Luciano Juba,
a situação se complica demais. É certo que Luciano Juba não fez uma boa partida. Se bem me lembro, foi a pior partida que eu vi Luciano Juba fazer no Bahia. Realmente uma atuação que não me agradou. Mas é preciso que Jean Lucas também entenda que ele não é atacante. O Rogério Ceni demorou demais para chamar Jean Lucas para cobrir o lado esquerdo. O cara botava 2-1 em cima do Luciano Juba, que não estava bem na partida, era envolvido. O cara seguia entrando na área. Então, eu dou uma nota 4, não me agradou. Ele tem boa parte de culpa nessa má atuação dele, mas não posso deixar de atribuir também a Rogério Ceni a falta de determinação para a cobertura do lado esquerdo. No caso, Jean Lucas, que não é atacante, que é um bom jogador, está jogando o Campeonato Brasileiro da Primeira Divisão. A aquisição dele por parte do Grupo CID foi um valor bem alto, ele ganha um senhor salário em dia, então não pode estar pensando que ali é banda voou, vamos sair aqui, vou para frente, não. Vá para frente na boa, vá para frente quando tiver. Assista o jogo, veja o jogo, e aí é o treinador, é o técnico, tem que ser técnico. O Lucas, cobre o menino aí, cobre o cara, que os caras estão fazendo 2-1 em cima dele, já vão entrando na área. Vamos seguir. 4 para ele. Pois é. E a nota de Luciano Juba foi qual mesmo, pai? Só lembrando? 4. 4. Eu pensei em dar 5 em homenagem ao jogador, mas ontem realmente foi a atuação para 4. A zaga foi Gabriel, Xavier e Canives, pai. Em alguns instantes, nos piores momentos do Bahia na partida, eles andaram dando os vacilos ali. Mas nada que comprometesse. Eu dou uma nota 7 para cada um. Também acho justo, 7 para cada um. A defesa do Bahia realmente, eu não imaginava, confesso, imaginei que a defesa do Bahia ia se firmar como Gabriel Xavier e Vitor Cuesta, mas Canives, atuando pelo lado esquerdo, realmente tem feito boas partidas e justificando a opção de Rogério Ceni por ele, mas Vitor Cuesta está sempre por ali, é um jogador que mais cedo, mais tarde pode voltar ao time titular. Sim. Meio de campo, Caio Alexandre e Jean Lucas, pai, como volantes. Bom, Caio Alexandre esteve bem na partida, foi substituído, parece que também não gostou, então ele não deu um tempo completo para ter uma nota 7, por exemplo, na minha avaliação. 6 para ele. E Jean Lucas, 6 também. Não esteve bem, apareceu bem em alguns instantes, mas não pode pegar a bola e sair chutando para o gol de qualquer maneira. Se mandar para o ataque e ficar ali na meia-lua da frente. Tem que sair na boa, sair na certa. Volante não pode se mandar e deixar o espaço dele descoberto. 6. Beleza. Eu pensei até em dar um 7 para Caio Alexandre, que eu achei a saída dele um tanto descabida do jogo. Não gostei da substituição na ocasião, achei que ele estava bem no jogo. E eu vou ficar com 7 então para Caio Alexandre e o 6 para Jean Lucas, que eu também não gostei, achei ele um jogo mais disperso, um jogo menos posicional do que precisava ser. Pela pressão que o Botafogo exerceu pelo lado direito do ataque, eu acho que Jean Lucas deveria ter cobrido mais, ter feito a cobertura daquele setor e conseguido, né, ajudar melhor ali Luciano Juba, que realmente acabou tomando um baile em boa parte do jogo e poderia ter tido uma consequência ainda pior para o Bahia. Mais à frente, Everton Ribeiro e Cauli, pai. Everton Ribeiro não terminou o jogo, porque cedo, no início do segundo tempo, Rogério Ceni achou de tirar o cara, ele não gostou, ficou no banco comentando uma coisa, comentando outra, não gostou. Então, para tirar um 7, ele tinha que ter mais tempo em campo, mostrar mais coisa. Então, 6 para Everton Ribeiro. Certo. E Cauli? 6 também. 6 também. Nenhum dos dois teve grande destaque. Mesmo nos melhores momentos do Bahia no jogo, o Bahia atuou muito, jogou muito pelos lados do campo, usando ali o atacante para fazer a jogada também. E assim, eles tiveram alguns bons lances, né, de passe, de condução também, de Everton e Cauli, mas não foi um jogo brilhante de nenhum dos dois. Eu acho que os 6 estão de bom tamanho. Tassiano, mais à frente, pai, Tassiano e Everaldo, falando mais uma vez que muitas vezes esse posicionamento estranho, né, que a gente fala muito aqui, em muitos momentos Cauli era o jogador mais centralizado, Everaldo pela direita, Tassiano pela esquerda, depois Tassiano veio jogar um pouco mais na direita, mas ainda assim um time que, enfim, precisa, na minha opinião, ainda que os resultados estejam bons, inegavelmente, precisa ainda de alguns ajustes do técnico para definir melhor alguns posicionamentos dos seus jogadores, pai. Tassiano. A mesma forma de Everton Ribeiro, a mesma forma de Cauli.
ele foi sacrificado na avaliação, porque quando ele podia deslanchar, sair do time. E vai ser 6 para Tassiano também. Beleza. E mais à frente, Everaldo fez o gol de pênalti, participou de algumas outras boas jogadas, mas também foi substituído no segundo tempo. 6 também, porque ele não pode mostrar grande coisa. Agora, Everaldo, uma parte da torcida do Bahia não é muito satisfeita com o Everaldo. Eu tenho dito, Everaldo é um jogador importante. Bater um pênalti, como eles dizem, contra o Botafogo, no Newton Santos, aos 47, 48 do segundo tempo, com aquela pressão, gramado artificial, né? Grama artificial, essa coisa toda, 0-0 no placar, tem que ser um cara que tenha sangue frio, tenha qualidade, porque foi pênalti. Eu não estou nessa, não. Tem muita gente que perde pênalti, tem muito time aí que perdeu o título por causa de pênalti. Então eu vou dar 6 para ele, que não teve o segundo tempo. Eu vou subir para 7, Everaldo, viu? Porque eu achei que ele participou bem de alguns lances muito importantes, inclusive para homenagear essa circunstância do pênalti. Mais um pênalti muito bem batido por ele, né? Já houve, pelo que eu lembro, o Everaldo ainda não perdeu pênalti no Bahia, já teve até disputa de pênalti que ele fez o gol também. Ou seja, Everaldo tem sido um jogador muito importante, né, para esse tipo de momento, que é um momento decisivo. É pênalti, pênalti, mas tem gente, como você falou, que perde pênalti, e Everaldo tem cobrado muito bem as penalidades do Bahia. No segundo tempo, como a gente falou, o Bahia fez muitas substituições, inclusive algumas, na nossa visão, substituições que foram muito cedo, né? Mas você tem que destaque para fazer em relação aos jogadores que entraram em campo, pai? Eu vou ficar com um 7 para o Everaldo também. Você levantou coisa. Beleza. Um gol decisivo. Um gol decisivo. Não, no segundo tempo, os jogadores que entraram, por exemplo, se você for olhar, não comprometeram, tiveram um tempo menor também na partida, tanto o Biel, quanto o Ademir, quanto o Ratão, e, acima de tudo, Depena? O Depena, é chamado de Maria, o Depena. Claro, não é para tanto, não pode dar uma de binha aí também não, viu, pai? Mas Depena realmente mostrou mais uma vez as qualidades que a gente já vinha ressaltando aqui, né? Eu dou 7 pro Depena. 7 pro Depena, porque aquele lance o Bahia ganhou um jogo ali. Quando os caras estavam pensando que ia chegar, e parecia mesmo que ia chegar, eu dou 7 pro Depena, podia ser até 8 por um lance de uma plástica sensacional. Eu vou dar 7 também pro Ratão. Que nesse jogador todo não jogou, mas o lance foi decisivo. O lance foi legal. 6 para Ademir e 6 para Biel, que não puderam mostrar grande coisa no jogo de ontem. Faltou só de Rezende, eu acho que 6 também tá de bom tamanho, né? Tá de bom tamanho. Eu vou subir Depena para 8, em homenagem ao passe fantástico que deu. E é um lance no final do jogo que eu tô destacando sempre esse jeito uruguaio de Depena, né? Ali no final do jogo, ele parou uma falta, demorou meio minuto para bater a falta, até que os jogadores do Botafogo dessem a distância certa, depois recebe o passe, vai até a linha de fundo, o juiz acaba o jogo. Ou seja, ele mais uma vez conseguiu furar a bola, em vez do Bahia ficar tomando pressão, dando chute a gol sem necessidade, numa situação daquela que era de segurar o jogo e garantir esse resultado precioso. E eu vou destacar, viu, pai, em relação a Depena, antes de você dar a nota de Rogério Ceni, comentário de um dos nossos inscritos, que ele falou isso na live e falou isso também depois, né, no nosso vídeo lá do nosso pós-jogo. E ele é o GFS, eu não lembro do nome dele, mas ele sempre usa esse nick, né, para comentar. E ele perguntou se uma boa não seria Depena jogar de titular do Bahia, eventualmente ali, inclusive no lugar de Everton Ribeiro. A gente até comentou que ele tem feito essa substituição durante o jogo, mas o Depena realmente demonstrou que merece também esses elogios que tem recebido e essa confiança que o torcedor tem começado a depositar nele. Pra gente matar, Rogério Ceni, pai. 7 para ele. 7 para ele, porque eu acho que ele se perdeu, tanto que ele tentou consertar a confusão que ele fez, efetivamente, com Depena e Ratão. Foi isso que consertou o jogo. Aquele lance fica no empate, ele já tem uma nota baixa. 7 para ele. É inconcebível a precipitação de alguém que não está começando agora no futebol, quando você vê que o jogo é difícil, que se você der chance ao adversário, você perde o jogo. Então, para que mudar tão cedo?
Daqui a 10 minutos depois, 25 minutos, mudou com 16, mudou com 18, que for, 25, 30 minutos, você muda a zorra. Aí sim, mas 7 para ele. Podia ser uma nota melhor pelo resultado fantástico, mas ele deixou o Bahia totalmente confuso dentro de campo. É verdade, eu concordo plenamente, tanto com a nota quanto com as observações, assino embaixo. E vamos chegando aqui a mais um final de vídeo aqui no nosso Farol, agradecendo, como sempre, a todos os amigos e amigas tricolores, pedindo mais uma vez que deixem seu like, se inscrevam no canal e ativem as notificações. Em breve, novos vídeos, novas lives, vamos anunciar aí ao longo da semana. E domingo que vem, Dia das Mães, tem Bahia e Red Bull Bragantino, para quem sabe o Bahia vencer e assumir a liderança do Campeonato Brasileiro da Série A. Algum destaque final, pai? Tomara que sim, não, tudo bem, bora Bahia, e é bem isso aí, vamos nós. Valeu, até o próximo vídeo, galera, um abraço, tchau, tchau e bora Bahia. Bora Bahia.